Pessoal aí que lida com queijo, com leite e derivados, esse é para vocês. Tudo é para todo mundo, mas esse é especial. Olha, gente, eu não trouxe aqui um desvio, né? Eu chamo, desvio, não conformidade é sinônimo, tá? Problema, deu ruim dentro da indústria, a gente chama isso de desvio ou não conformidade, tá? Eu não trouxe para queijo aqui, eu quis fazer uma coisa diferente, um plus, para agregar um pouco mais na questão de legislação. Hoje a gente tem que lidar, o profissional hoje tem que estar com a legislação e a forma como acessar essa legislação tem que ser rápida e eficiente, tem que estar debaixo do braço. Isso faz parte do dia a dia. Então eu trouxe aqui um laudo de uma análise de um queijo prato, né? Vocês podem ver aí que o material é queijo prato, né? Foi feita uma análise físico-química desse produto. E você, enquanto profissional, recebeu esse laudo. Vamos lá? Então vamos lá. Esse aqui é um laudo verdadeiro, tá? Vamos lá. Quando você foi ler e interpretar, você é o médico, vai interpretar o exame. Lembra da analogia, né? Então, você recebeu, esse produto está com uma umidade de 42,8. No exame toxicológico, que no caso desse laudo chamou de exame toxicológico, né? A gente chama de análise de fraude e tudo mais. Temos que ácido sórbico ou sorbatos deu 15,3. Nitrato e nitrito somando aí dá quase 60. Então, olha aí, o que você tem que observar à luz da legislação? Você tem que ver a umidade do queijo e esses constituintes, esses ingredientes, se eles são possíveis, ou seja, permitidos de estarem ali e quais os seus limites. Professor, como é que eu vou saber quais são os limites? Quando eu pego um médico, pega o exame, vem o valor de referência. Aqui não vem valor de referência. Como que eu faço? É por isso que eu trouxe esse caso para você, tá? Temos que entender de legislação. Nós vamos falar de um ponto por cada vez. Vamos lá para o primeiro ponto. Quando a gente vai falar de umidade, e todo produto de origem animal tem um RTIQ, todo mundo sabe disso. Se não sabe, vai saber a partir de agora. O que é RTIQ? Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. É a receita para fazer aquele produto oficial que o governo federal, com base nas equivalências internacionais, apregoa como sendo necessário para que aquele produto seja denominado como tal. Então, para um queijo ser do tipo prato, ele tem que seguir o que está na sua receita. E a sua receita, validada nacional e internacionalmente, é a portaria 358 de 97. Ok? Então, se você trabalha em um laticínio que faz queijo prato, você tem que ter conhecimento de cabo a rabo dessa instrução. Ok? Então, lá é nela que a gente vai achar uma informaçãozinha. E todo RTQ de queijo tem isso. Olha aí, eu grifei em roxo, violeta no sol. Gente, eu não... cor é muito... né? Cada um tem a sua. Essa corzinha bonitinha aí, queijos de média umidade e gordos. Tá? Então, todo queijo prato é um queijo de média umidade. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Umidade, a primeira característica, o primeiro parâmetro que nós vamos avaliar. Aí, ó, na portaria 358, fala que a gente tem que ir na legislação específica que fala sobre queijo, umidade de queijos e microbiologia de queijos. Ou seja, uma legislação levando a outra. Qual é essa legislação? A que fala de critérios microbiológicos e físico-químicos gerais de queijos. É a portaria 146 de 96. Lá fala que queijos de média umidade, não é? Ó, vamos voltar aqui, ó. Falou que o queijo prato é de média umidade. Então, na 146 fala que queijos de média umidade, né, tem que ter entre 36 e 45,9% de umidade. Será se esse queijo prato da empresa onde eu trabalho atende o RTIQ no quesito umidade? Então, a gente viu que tem o 42,8%, está dentro entre 36 e 45,9%. Logo, ótimo, não tem com que se preocupar. Parece bobo, gente, mas tem muita gente que se enrola na hora de fazer esse tipo de avaliação. Mas falta a essas pessoas, primeiro, uma boa vontade com legislação, é chato ler legislação, e segundo também, falta às vezes uma fonte. Onde eu vou encontrar isso? No site do Ministério da Agricultura, tem lá a parte que chama requisitos. Se o pessoal do Foco me cobrar, eu ponho o link aqui depois, tá? Para vocês.
onde você tem o RTQ de todos os produtos de origem animal, todos oficiais lá compilados. Isso não tinha até uns 3 anos, não tinha isso não. Agora tem, facilita muito a sua vida. Vamos, sem perder muito tempo, para o quesito ácido sórbico ou sorbato, ok? Na portaria 146, ainda nela, a gente vê que a concentração de ácido sórbico e seus sais, enquanto conservador, é de 1.000, o limite máximo é de 1.000 miligramas por quilo para, aí tem essas siglazinhas, MAU, AU, MU, BU, o que significa isso? MAU, muito alta umidade. AU, alta umidade, MU, média umidade e BU, baixa umidade. O nosso queijo, ele é um queijo de média, alta, muito alta ou baixa umidade? Bom, vamos voltar aqui. O nosso queijo, ele é um queijo de média umidade. Então, eu posso colocar ácido sórbico nele. E eu posso colocar até 1.000 miligramas por quilo. Quanto que tinha no nosso laudo? Que veio para nós? 15,3. Baixinho, também está ok. Beleza? Falta-nos nitrato e nitrito, que também está na portaria 146. Em nitrato de sódio ou potássio, a gente tem o máximo permitido de 50 miligramas por quilo em queijos de média umidade e baixa umidade. Em nitrato. Essa conversão, não preocupe muito com essa conversão, não, porque o nitrito vira nitrato. Então, a gente sempre vai ter muita... Por isso que a legislação traz mais em nitrato, porque no final das contas tudo vai virar nitrato, tá? Existem fórmulas e tal, mas na prática a gente pega só o que tem de nitrato. E a gente tem 58,8 miligramas por quilo de nitrato no nosso queijo. E aí, o máximo é 50. Desculpa, gente. Logo, o nosso queijo está fora do padrão. E daí? Deu um probleminha. Como é que a gente chama esse probleminha em indústria de origem animal, em indústria de alimentos, de maneira geral? Desvio ou não conformidade. E você, na hora que recebe esse laudo, se ele obviamente não for da fiscalização, você tem que tomar alguma medida. Mas para você tomar alguma medida, você tem que investigar onde é que está o problema. E é aí que a gente entra com o objetivo desse encontro matutino aqui de sábado. Consequências. Então, você identificou o desvio ou não conformidade. Você sabe que isso pode lhe trazer o quê? Prejuízos financeiros, é óbvio. Um produto fora do padrão, ele não se presta ao consumo imediato. Então, você vai perder financeiramente aquele produto, o produto vai ter uma redução de valor agregado econômico. E também, você vai ter um prejuízo burocrático. Por quê? Você vai ter que fazer recall, você pode ser fiscalizado e a fiscalização interditar sua fábrica por conta disso. Em suma, você tem que pensar o seguinte. Primeira pergunta, eu sempre faço essa pergunta. Nas minhas aulas eu sempre falo. O produto, diante do desvio, ele tem prejuízo para o consumidor? Ele traz prejuízo para o consumidor? Então, se isso for, e de fato, o nitrato em concentrações elevadas traz inúmeros problemas para a saúde do consumidor, sobretudo algumas faixas etárias ou condições fisiológicas, sim, é um agravo muito grande. Você, enquanto técnico, não pode se omitir. Além disso, pode trazer multas, né? E interdições, como eu adiantei. A fiscalização pode, em caso principalmente ele vai levar em conta a gravidade e a recorrência, a reincidência, você pode ser não só multado, como interditado. Mas temos, então, que identificar as causas, como eu disse. Você está com um pepino na mão e vai ter que descascá-lo. Então, o problema já está identificado. Nitrato em concentração acima da permitida pela legislação. As causas, existem diversas técnicas da gente identificar a causa. Eu, por exemplo, já tenho uma certa trajetória, eu consigo já, na minha cabeça, de imediato, traçar quais são as possíveis causas e vou começar a investigação para aquelas em que eu acho que há maior chance de ser como fator etiológico do problema, tá? Então, existem diversas ferramentas. Eu vou apresentar para vocês uma daqui que é facinha, é um esquema mental tranquilo, qualquer um pode fazer, que é o diagrama de Ishikawa. Não, calma que a gente vai apresentar ele. E as soluções a gente vai apresentar também por outra ferramentazinha, que é uma ferramenta mnemônica tranquila, que chama PDCA, tá? Então, vamos então. Problema identificado, eu acabei de te ensinar isso daí, no caso de um laudo, né? Mas o nosso foco de hoje, dessa manhã, são as causas e as soluções. Vamos lá? Bom,
Esse diagrama de Ishikawa parece até uma espinha de peixe, e é um apelido que ele ganha, então é mais fácil de decorar. Ishikawa ou diagrama de espinha de peixe. O que eu tenho aqui em cima? Primeiro, no meio, o tronco. No meio eu tenho o tronco que levou ao problema. O problema na sua tela do lado direito, a elevação da concentração de nitrato. Então, a gente sempre decora essas 6 perguntinhas aí, em que estão em negrito, na extremidade lateral dessa espinha, você vai levar em conta essas perguntinhas. Facilita, sem você se confundir muito na hora ali, porque como a indústria, ela é tudo junto e misturado, igual um organismo. Você vai estudar sistema circulatório, mas o sistema circulatório não é independente dos demais sistemas. Aqui é a mesma coisa. Então, olha, vamos pensar. Vamos pegar em método. Será se o método, a forma como está sendo fabricado, né, ou o ritmo, estão adequados? Por quê? Será se as metas não são exageradas de fabricação? E é isso, quanto mais rápido é a fabricação, quanto mais acelerado é o ritmo, maior a chance de você ter desvios, problemas. Não tem aquele ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição? Então, quase sempre essa perguntinha tem que nortear seus pensamentos diante de não conformidades. Será se as metas não estão exageradas? Né? E tem outra. Será se a empresa não está colocando, de fato, nitrato a mais, porque é um conservante, para macular, para mitigar a falta de qualidade, que, por sua vez, esse aumento de concentração bacteriana, de contaminação, que, por sua vez, foi provocado justamente por esse ritmo acelerado? Perguntinha. Então, é um método. Segundo, máquina. O que diz respeito à máquina? Aos equipamentos, tá, utilizados. Será que as balanças não estão descalibradas? E você, dentro da empresa, fez a mensuração, consegue um limite máximo de 50 miligramas por quilo, mas é um resultado falso, porque você não segue um dos elementos de inspeção, por isso eu comecei essa apresentação falando de elementos de inspeção, aqueles tentáculos, né, que calibração, formulação e calibração. Calibração e tem formulação e tem calibração e aferição de instrumentos. Então, pode ser esse o problema. Então, eu vou jogando ali e elencando, colocando em ordem de probabilidade e vou investigar. Então, método, máquina. Agora, medida. Será que essas quantidades estão adequadas? A minha formulação, outro elemento de inspeção, está adequado? Porque, às vezes, eu fiz as contas errado mesmo. E os colaboradores estão apenas fazendo o que está descrito no RTQ, ou pelo RTQ não, a gente fala na ficha do produto, né? Agora vamos lá embaixo para esse MDO, gente, é o assombro de qualquer empresário. Mão de obra. É complicado. Na maioria das vezes a mão de obra está implicada com os desvios. Então, olha, será que não é falta de treinamento? Está tudo certinho, equipamentos calibrados, o ritmo bacana de trabalho, mas às vezes o profissional que está ali fazendo, ele não está com instrução suficiente para fazer adequadamente. Ou ele está desleixado, ele não tem comprometimento. MDO. Material, natureza ou pureza da matéria-prima. Será que a matéria-prima, eu penso que ela está numa concentração, mas ela está em outra concentração? E por isso está havendo desvio? Eu estou fazendo tudo certo e assim está dando errado. Então o problema pode estar na matéria-prima. Tá? Então material diz respeito a ingredientes. E por fim, meio. O que é o meio? É a instalação onde está sendo elaborado aquele produto. A umidade, será que não está elevada? Por que a umidade elevada faria com que eu tivesse um aumento na concentração de nitrato? Porque se eu coloco nitrito e a umidade é muito alta, a água é necessária para o processo de transformação do nitrito em nitrato. Ou, também tem outra, a água exagerada em qualquer ambiente, ela propicia o crescimento bacteriano, de micro-organismos, não só bactérias, né? Fungos também. E aí eu tenho que aumentar a quantidade de nitrato para controlar esse crescimento microbiológico, né? E aí acaba incorrendo na questão desse contaminante, porque ele passa a ser um contaminante. Ou a higienização propriamente dita é precária. O meio está sujo, aumentando com isso a carga microbiológica, e eu vou ter que forçar mais com nitrato, como eu falei lá no início, para mitigar isso.
Eu perdi, na verdade, eu ganhei um tempo explicando isso, porque os outros casos que nós vamos falar hoje, todos vão passar por essa perguntinha, por essas perguntinhas, por esses segmentos do tronco que levou ao problema. Esse é o diagrama de Chicago. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. A gente falou das causas. E agora é as soluções. É o PDCA. PDCA é o mnemônico, em que o P significa plan, ou seja, é o plano, é a observação de tudo o que aconteceu, né? Do planejamento original que deu errado. Então vamos lá. O P, isso vale para tudo, tá, gente? Cada desvio que vocês identificarem na indústria de vocês, peguem essa ficha. Vocês acabam não deixando nada de fora. Então, olha, no passo 1 do P, você vai identificar o problema. Já identificamos o problema. Quais são as ações da equipe, né, de qualidade, ou da mini equipe que foi encarregada de resolver esse pepino do problema do nitrato, nesse caso? Vai ter que definir o problema claramente e reconhecer a importância para a empresa. Se a empresa não considerar isso como importante, ou os chefes de seção, líderes de setores, não vai adiantar. Você vai estar remando sozinho nesse barco e você não tem como remar dos dois lados, vai ser para a direita e o barco vai para a esquerda e vice-versa. Tá? Ferramenta de gestão a ser utilizada. Pode ser reuniões eficazes com uma equipe que você confia, em que, nesse momento, você faz um brainstorming. Ou seja, que às vezes você, por mais que você seja conhecedor, outros também têm ideias sobre onde está ocorrendo. E você não tem como estar em todo lugar. Então, tem colaboradores da equipe de qualidade que, às vezes, estão ligados a um setor onde aconteceu esse problema, esse desvio, e conseguem nos dar informações do dia a dia que nós não temos e que, às vezes, é fundamental para que a gente identifique a causa, a origem do problema. Depois, a etapa número 2, observação. Você vai fazer um levantamento, aí você vai partir para o levantamento de dados. Você já viu as possíveis causas, fez a espinha de peixe, elencou na ordem de probabilidade e foi a campo. E você vai fazer o quê? Vai ver o desvio em loco, vai ver os registros, para ver se esses registros estão adequados. E, diante disso tudo, você vai preencher planilhas, questionários, folhas de frequência de ocorrências, ou seja, você vai investigar isso tudo e ir gerando relatório. No passo 3, analisar os fatos e os dados levantados. Você vai reunir de novo com a equipe. A mesma equipe. É sempre... E olha, além de ter um caráter efetivo de resolver o problema, tem um caráter educativo, porque você aprende a cada não conformidade nova, quando toda a equipe está entrosada e ciente, você vai gerando o quê? Know-how para a equipe. Então, à medida que novas não conformidades surjam, às vezes até parecidas, a equipe já sabe como lidar com aquilo porque teve uma experiência pregressa, tá? E as ferramentas de gestão a serem utilizadas também. Reunião eficaz, né? Depois que todos coletaram as informações, fazer um novo brainstorming e fazer um diagrama de causa e efeito. Colocar no papel o que foi relatado, o que deu certo, qual foi a causa, a possível causa e como ela chegou ao problema, né? Bom, esmiuçaram tudo. Nesse momento, a gente imagina que já identificou-se o problema. Ele já é concreto. E a forma como ele vai ser controlado também. Agora, a gente vai fazer o quê? Estabelecer o objetivo. Qual é o objetivo? Baixar o nitrato para 50 ou eliminar o nitrato? Eu já vi empresa que colocava nitrato em tudo e não tinha controle. Às vezes, até de maneira culposa, sem dolo, mas não tinha um controle desse ingrediente, ele acabava contaminando tanques de outros produtos. Mas por quê? Porque a higiene era precária, a empresa falou assim, não queremos mais nitrato. Então agora, nós não vamos tentar corrigir isso, nós vamos pegar e melhorar a higiene da fabricação. Com isso, ela pôde eliminar a utilização desse ingrediente e acabou. Tá? Então, objetivo e meta. E aí você tem que, obviamente, coletar as informações após a aplicação dessas ações e colocar isso em gráfico. Às vezes até para justificar. Você ainda nem foi para campo, mas você vai justificar que retirando, vamos supor, você tira o nitrato, você investe em higiene, mas retira o nitrato. Logicamente, você vai evitar que multas aconteçam, você vai diminuir o custo, você não vai comprar mais o nitrato, e custa caro. Então, você vai provar para a empresa que retirar o nitrato vai ser uma economia. Você vai fazer o plano de ação no passo 5, né? Como que vai ser a resolução disso tudo,
né? Como é que vai ser? As datas, tem que ter meta, plano de ação sem data não é plano de ação, né? Quem vai fazer cada tipo de ação, né, de medida corretiva, preventiva, e aí metas para eles apresentarem esses relatórios, tá? Depois a gente vai para a etapa D, né, a etapa 6, o passo 6 da etapa D, que é a execução propriamente das medidas, né? E aí você as ações da equipe tem que ser, isso tudo, gente, tem que ser muito rápido. Por quê? Enquanto você está discutindo, reverberando o pensamento sobre como eliminar o nitrato, como reduzir, o produto está sendo elaborado, mas consumidores podem estar sob risco. Então, você tem que fazer medidas de contenção. Todo plano de ação tem medidas corretivas, medidas preventivas, mas a gente não pode esquecer que tem as medidas paliativas ou medidas de contenção que devem ser executadas. Então, no D, a gente faz a execução daquele plano de ação. Já na C, o D é de do, fazer em inglês. Já o C é de check, em que você verifica, depois de feita e o prazo vencido da ação proposta no plano de ação, você vai em loco e nos registros conferir com a equipe que ficou responsável se foi elaborado, se a meta foi realizada, foi obtida, foi alcançada. Ok? Então, você vai verificar os efeitos de ganho e apresentar isso para a empresa. Olha, conseguimos resolver isso daqui, nós tivemos um ganho assim, assim, assado. Tá? E, por último, deu certo? Padroniza. Deu errado? Volta tudo de novo, volta lá para o P. Deu certo no A? Ótimo. Mantém, mas de tempos em tempos você tem que fazer um cheque. Né? Essa é a função do controle de qualidade. Em suma, pessoal, eu apresentei também, não vou apresentar de novo o PDCA, mas ele tem que valer para qualquer desvio, isso aqui tem que virar beabá. E vocês notaram que, para que tudo funcione, você tem que ter uma equipe concisa, falando a mesma língua, que as pessoas confiam umas nas outras, e tudo isso apoiado pela empresa.